Olá pessoal, tudo bem? Então, realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público e do exame da OAB, hoje eu me deterei a um tema específico para o exame de ordem, que diz respeito à ética e disciplina do advogado. Qual é a disposição dessa matéria dentro da nossa Constituição Federal? No artigo 133 da nossa Constituição, ela dispõe que o advogado é essencial para a administração da justiça e as suas palavras e atos são invioláveis dentro do exercício da advocacia. O que a Constituição quis dizer com tudo isso? Ela quis dizer que o advogado ele é essencial para a administração da justiça em função da sua atividade judiciária na defesa dos direitos dos cidadãos brasileiros, e compondo então a tríade principiológica do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório dentro do nosso poder judiciário, como princípios fundamentais, como direitos e garantias fundamentais constantes do nosso artigo 5º da Constituição, e que, dentro dessa perspectiva, fazem parte importante e relevante dentro do nosso Estado democrático e constitucional de direito. Então, por isso, da importância da atividade do advogado dentro da nossa Constituição. Sobre a inviolabilidade profissional, então, o advogado, dentro de seus atos judiciais, de sua prática judiciária, ele é inviolável em suas palavras e atos, claro que não cometendo excessos, sendo passivo, então, se cometendo esses excessos, ele é passível de procedimento dentro da OAB, como nós veremos posteriormente, e sendo passível de sanções ético-disciplinares. Agora, remontando ao tema do nosso código, do nosso estatuto, que diz respeito à Lei 8.906 de 94, que nós sabemos que tem legislações específicas sobre a nossa atividade como advogado, que é o Estatuto da OAB, o Código de Ética e Disciplina e o regulamento do Estatuto da OAB. Então, essas três legislações são legislações relativamente pequenas e de suma importância para a sua leitura, pessoal, para que vocês consigam, então, fazer uma excelente prova nessa matéria de ética e disciplina. Quem sabe até gabaritar essa prova, essas 10 questões. Agora, entrando, então, dentro dos dispositivos do Estatuto da Lei 8.906, eu falo sobre o artigo 7º, que diz respeito aos direitos dos advogados. E quais são os direitos? São muitos. O direito de ter a palavra em qualquer tribunal, em qualquer instância processual, em qualquer instância de tribunais, ter o direito de retirada de processos, de examinar qualquer processo ou ato judicial. Então, somente com a carteirinha da OAB, como um direito do exercício da advocacia, do advogado, como atividade essencial à justiça, como eu disse anteriormente. Salvo, existe uma exceção, quando o processo diz respeito a um processo de segredo de justiça. Então, nesse caso, o advogado ele também terá o direito de examinar esses autos em segredo de justiça, porém, tendo em mãos uma procuração do cliente da parte que faz menção a esse processo, que está integrando esse processo com o segredo de justiça. Também nesse caso, segredo de justiça, então o advogado tem o direito de realizar a vista desse processo. O direito de retirar em carga o processo para leitura em sua casa ou em seu escritório. O direito de retirar cópias de qualquer processo ou ato judicial, até em inquérito policial,
em instâncias policiais, qualquer instância policial, salvo, como eu disse, em segredo de justiça. Aqui eu reputo de suma importância a leitura da súmula vinculante 14 do nosso STF, quando diz sobre essa atividade de ter acesso a qualquer ato processual, a qualquer documento, a qualquer instância. Então, o advogado tem esse acesso aos documentos, a qualquer processo. Então, vocês deem uma olhada a essa súmula vinculante 14, que com certeza ela será cobrada nessa prova de domingo. Também o direito de oitiva com seus clientes quando estiver preso, quando estiver detido, quando estiver em qualquer circunstância cerceada a defesa do cliente. O advogado ele terá então o direito de conversar e dialogar com o seu cliente em um recinto restrito aos dois, o advogado e o cliente. Também o direito de ser recolhido a uma cela especial no caso de ser processado em função do exercício da advocacia. Então ele tem esse privilégio, digamos assim, de ser recolhido em uma cela especial até que seja julgado. Então, se ele for um preso provisório, ele terá acesso a uma cela especial, a uma cela como os próprios tribunais superiores mencionam como uma cela de estado maior, que vai ser então uma cela restrita a ele, então somente. Aqui eu coloco também um entendimento jurisprudencial do nosso STJ e STF, falando que o advogado ele tem esse direito de ser recolhido em uma cela especial de estado maior quando ele está em exercício da advocacia, ou seja, quando ele não está suspenso e também não cancelado a sua inscrição. Ele é advogado ativo na Ordem dos Advogados do Brasil, seja de qualquer estado. Porém, se ele tiver com a sua inscrição suspensa, cancelada, se ele for excluído dos órgãos da OAB, então ele não terá esse direito de ser recolhido em uma cela especial. Saindo um pouco sobre os direitos, vocês deem uma lida, eu reitero, no artigo 7º. Agora nós temos, a partir de 2016, foi promulgado o artigo 7º-A, dizendo sobre os direitos das advogadas, que são direitos de gestantes, lactantes, adotantes, de ter acesso aos tribunais com creches instauradas, direito de aleitamento. Então tem todo um regramento específico dos direitos das advogadas mulheres. O artigo 8º, ele fala sobre a inscrição nos órgãos da OAB. Quando o bacharel em Direito, ele vai se inscrever como advogado na OAB. Então, quais são os requisitos, os critérios, os documentos essenciais para essa inscrição? O advogado, o futuro advogado, por assim dizer, ele terá que se inscrever com uma documentação específica, ou seja, um certificado de aprovação no exame da OAB, que vocês terão. Os seus documentos pessoais, comprovante de endereço, algumas certidões da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, do seu estado, das justiças estaduais, criminal, civil. Todas essas certidões, elas serão retiradas e serão apresentadas nos órgãos da OAB no momento da inscrição principal. O artigo 9º, ele fala sobre a inscrição do estudante de Direito como estagiário de Direito. Então, terão os requisitos já constantes do artigo 8º e os requisitos específicos para que o estudante seja, então, estagiário de Direito, constante do artigo 9º do Estatuto, da Lei 8.906. O artigo 10, ele fala sobre a inscrição principal
do advogado e a inscrição suplementar. Inscrição principal é aonde o advogado vai ter a sua atividade profissional, o seu domicílio profissional, por assim dizer, a sua atividade constante profissional naquela região. Então, por exemplo, um advogado que resida no estado do Paraná, ele terá a sua inscrição principal no estado do Paraná. Quando o advogado ele então atua em outros estados, se ele atuar em mais de 5 processos por ano, então ele terá que fazer a inscrição suplementar também naquele estado. Então, essa é a distinção entre inscrição principal e inscrição suplementar. Já o artigo 11 fala sobre o cancelamento da inscrição dentro dos órgãos da OAB. Quando se dará? Em caso de falecimento do advogado, em caso de requerimento voluntário do advogado, ele então requererá o cancelamento da sua inscrição nos órgãos da OAB. Em caso de exclusão, como uma forma de sanção ético-disciplinar do advogado, e tantas outras que estão constantes do nosso artigo 11 do Estatuto. O artigo 12 fala sobre a suspensão da inscrição do advogado, quando de uma forma temporária o advogado ele estará suspenso e de uma forma ou de outra impedido de exercer a atividade da advocacia no meio forense. O artigo 15 dispõe sobre as sociedades de advogados. Aqui eu faço uma parte para falar sobre a natureza jurídica dessas sociedades, que muito se falou anteriormente sobre a sua natureza jurídica. Hoje, nós sabemos, no próprio Estatuto, dispõe que é uma sociedade simples, então ela pode ser constituída como uma sociedade simples ou como uma sociedade unipessoal constituída de um único advogado, por isso unipessoal, que será o sócio fundador, a pessoa que fundou aquela sociedade unipessoal. Aqui eu coloco também sobre a possibilidade de colocação da sociedade de advogados dentro da procuração. Então, nesse caso de mencionar a sociedade de advogados na procuração do cliente, a própria sociedade de advogados será intimada, notificada de atos processuais em um eventual processo, e não o advogado individual, ou poderá tão somente ser a sociedade, ou tão somente o advogado, os advogados constantes da sociedade, ou ambos. Então, tanto faz a disposição dessa procuração. Saindo agora do campo das sociedades, eu falo um pouquinho sobre a atividade do advogado como advogado empregado. Então, ele não será visto como tão somente um profissional liberal, como um profissional autônomo. Não, ele será um advogado regido pelo sistema da nossa CLT. Então, de um contrato de trabalho que tem um regramento específico disposto no artigo 18 e seguintes do nosso estatuto. Vocês deem uma olhada no artigo 18 também, é de suma importância a sua leitura para a prova. O artigo 22, ele fala sobre os honorários advocatícios. E aqui eu acho de suma importância também a colocação da natureza jurídica dos próprios honorários advocatícios, que segundo a súmula vinculante 47 do STF, coloca os honorários como alimentos dos advogados. Então, são prestações alimentares fundamentais para a dignidade da pessoa do advogado. E por ser um crédito alimentar, constituir alimentos dos advogados, esse crédito de honorários advocatícios, ele tem uma posição privilegiada dentro de créditos, dentro de um possível processo de falência, de insolvência civil, de recuperação judicial ou extrajudicial.
Então, o próprio estatuto coloca dentro dessa perspectiva privilegiada dos créditos dos honorários como créditos alimentares dos advogados. A prescrição para cobrança desses créditos será de 5 anos, a partir da assinatura do contrato de honorários, ou também da decisão judicial, ou da finalização da prestação de serviços advocatícios. Então, a contagem desses 5 anos como prazo prescricional para cobrança de um eventual inadimplemento desses créditos alimentares, como a própria súmula vinculante dispõe, como eu já disse anteriormente. Falando sobre prescrição ainda, agora colocando a prescrição da prestação de contas do advogado para com o cliente, o eventual cliente. Então, uma das obrigações, um dos deveres dos advogados é de prestação de contas para o eventual cliente. E se o advogado ele não assim agir, não prestar as contas devidas ao seu cliente, o cliente ele tem o prazo prescricional de 5 anos para a eventual cobrança dessa prestação de contas do advogado. Então, 5 anos em relação à cobrança de créditos e 5 anos também para a prestação de contas do advogado para com o cliente. Saindo agora um pouquinho sobre os honorários advocatícios, agora entrando no campo da ética e disciplina do advogado, nós sabemos que existem vários deveres éticos disciplinares que devem ser colocados dentro da sua atividade profissional. A atividade de sigilo, advogado de diligência do advogado para com os atos e os direitos dos seus clientes dentro do processo, a probidade do advogado, são todos os princípios que regem a nossa atividade de advocacia. E em função de possíveis infrações ético-disciplinares, as infrações elas estão dispostas no artigo 34 do Estatuto. Também é de suma importância a leitura detida de cada inciso desse artigo. São 21 incisos que são dispostos no artigo 34 e 12 parágrafos dentro do artigo 34. Claro que eu não irei, então, citar cada um, eu irei citar tão somente alguns em função do tempo desse vídeo, que é um pouco escasso. Então, constitui infrações ético-disciplinares a constituição de sociedades de advogados de forma irregular. Então, como eu disse, existe um regramento, segundo o nosso artigo 15 e seguintes do Estatuto. Se o advogado ele não agir corretamente dentro desse regramento da constituição da sociedade, ele irá incidir em uma prática de ato infracional, de uma prática de ato de infração ético-disciplinar dentro dos órgãos da OAB. A captação de clientela de forma irregular por terceiros ou diretamente também não é admitido, é admitido como infração. Então, se existem pessoas que panfletam em ruas e isso não é possível dentro da nossa atividade como advogados, em função de que nós, como advogados, não podemos mercantilizar a nossa atividade profissional, nós não podemos nos locupletar ilicitamente em detrimento dos direitos dos nossos clientes, das pessoas, dos cidadãos brasileiros. Nós não podemos não prestar contas aos nossos clientes, como eu disse, é um dever do advogado prestar as contas aos seus clientes. Nós não podemos quebrar o nosso sigilo profissional, que é um dever também do advogado. Nós não podemos praticar o crime de tergiversação, que é um crime previsto no nosso Código Penal, também é previsto dentro de infrações ético-disciplinares.
vocês deem uma olhada então no crime de tergiversação, que é também aplicado dentro do Estatuto da OAB, no seu artigo 34. Fazer também acertos com a parte contrária, sim, a ciência do cliente, do seu cliente, não é permitido. Se apropriar de verbas de clientes também não é permitido. Então, existe outra coisa super importante também, deixar inadimplidas prestações aos órgãos da OAB, as taxas e anuidades que nós devemos como advogados, então também não é possível. Então, existem várias infrações dispostas nos incisos do artigo 34, e é de suma importância. Agora eu irei terminar esse bloco em função do tempo, e posteriormente eu seguirei falando sobre as sanções ético-disciplinares. Até mais, pessoal!